Olá, vamos à nossa próxima aula. Nós vamos falar nesse momento sobre responsabilidade civil em direito de família. É cabível responsabilidade civil em direito de família? Aqui há muito debate, há pensamentos bastante interessantes, ideias divergentes que fortalecem o nosso debate e o nosso caloroso discurso jurídico. E isso é muito interessante quando vamos elaborar as nossas peças, o nosso TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado. É justamente a partir de um campo onde há muito debate, há vozes de um lado e de outro, é nesse momento que nós buscamos conciliar, buscamos argumentos para apoiar um lado ou outro do debate. Isso é muito interessante. Acabamos fazendo o papel de juiz, o papel de julgador, que é depois de ouvir atentamente os argumentos de ambas as partes em um determinado litígio, é aquele que profere a sua decisão, que diz como deve ser interpretada aquela norma, aquele instituto jurídico como um todo. Então, é sobre isso que vamos falar, responsabilidade civil em direito de família. Coloco na tela para vocês, compartilhando nossos slides. Ok, aqui em tela cheia. E já começo a provocação. O que são danos morais? Isso é o primeiro tema de grande divergência no nosso ordenamento jurídico. De um lado, nós temos uma doutrina tradicional, mas que ainda segue tão viva até hoje, né? Tanto na jurisprudência como na doutrina, ela ainda insiste em aparecer. É aquela que causa, que conceitua o dano moral a partir das consequências da lesão. Então, ela diz que dano moral é tudo aquilo que causa dor, sofrimento, mágoa, angústia. Isso é dano moral. Então, isso é como nós vemos aqui nessa decisão, por exemplo, do STJ, que deu esse entendimento, né, dizendo: dano moral é considerado distúrbio ou perturbação causada à pessoa através de sensação anímicas desagradáveis, em que a pessoa é atingida na sua parte interior, anímica ou psíquica, através de inúmeras sensações dolorosas, importunantes, como, por exemplo, a ansiedade, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outro, né? Ou seja, essa doutrina mais clássica que estudou o dano moral pensava no dano moral a partir dessas consequências: dor, mágoa, tristeza, angústia, medo, vazio, etc. Mas pensa bem, hoje, se eu disser para você que seu nome foi negativado indevidamente no SPC ou no Serasa por um banco, você vai sentir tristeza, medo, angústia, mágoa, sofrimento, essas coisas? Talvez não. Talvez você vai ficar contente, porque vai poder entrar com uma ação e receber uma boa indenização por danos morais, porque seu nome foi negativado indevidamente. Então, não necessariamente todas as pessoas vão sentir essas sensações anímicas a ponto de eu querer conceituar dano moral por meio dessas sensações. Imagina, negativou o nome, tem um pulando de alegria e o outro chorando. Como que eu vou poder dizer que é a tristeza que é o conceito de dano moral? Não tem sentido. A doutrina mais contemporânea, ela traz isso de forma mais interessante, e a gente vê na doutrina, tanto na doutrina como na jurisprudência também do STJ, caminhando em sua maioria nesse sentido, ao dizer, por exemplo, aqui, que no que se refere ao dano moral, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior firmou-se pela caracterização dos danos morais na hipótese que o ato ilícito,
ou seja, o ato contrário ao ordenamento implica violação a interesses ligados à dignidade da pessoa humana e aos direitos de personalidade. Quando eu falo em direitos da personalidade, eu falo do nome, da honra, da imagem, da integridade física, psíquica, que também está compreendida no próprio conceito da dignidade da pessoa humana, né? Claro que o conceito de dignidade em nível constitucional é maior do que os direitos da personalidade que estão ali, que são esses direitos relativos à dignidade da pessoa humana materializados no direito civil, né? Como, por exemplo, nós temos aí os direitos da personalidade previstos no artigo 11 a 21 do Código Civil. Bom, embora esses artigos tenham ali alguns direitos da personalidade, nós precisamos nos lembrar que não é um rol exaustivo do 11 ao 21 do Código Civil, é um rol meramente exemplificativo, de modo que há direitos da personalidade que não estão contidos expressamente no Código Civil, mas implicitamente lá estão. E, portanto, eles não deixam de ser direitos da personalidade, né? Então, o que eu posso dizer? Que no nível constitucional, eu falo em dignidade da pessoa humana, nos termos do Código Civil, daquilo que está no Código, eu tenho os direitos da personalidade. Feitas essas considerações, é muito mais interessante, muito mais atual eu conceituar dano moral como violação à dignidade da pessoa humana ou como violação aos direitos da personalidade, do que conceituar como tristeza, mágoa, angústia, etc. Então, esse conceito contemporâneo é mais adequado e evita os absurdos, como que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Veja, essa atriz Maitê Proença, um caso, é uma atriz brasileira, foi bastante famosa, e essa atriz, ela posou nua para uma revista, e ela teve ali o seu corpo, né, as fotos nuas, ela posou e contratou, fez um contrato, recebeu dinheiro por isso e tudo mais. Ocorre que, passado um tempo, uma outra revista pegou as fotos daquela primeira, sem a permissão da atriz, sem a permissão da primeira revista também, e publicou as fotos novamente ali para vender, para ganhar dinheiro com isso. E o que aconteceu? Ela teve um recurso julgado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que o desembargador disse o seguinte sobre o assunto, dizendo que ela não tinha direito a danos morais. Falou o seguinte: só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada em ver seu corpo desnudo, estampado em jornais ou em revistas. As bonitas, não. Se Maitê Proença fosse feia, gorda, cheia de estrias, de celulite, de culote, de pelancas, a publicação de sua fotografia desnuda, ou quase, em jornal de grande circulação, certamente lhe acarretaria um grande vexame. Então, nesse caso, o tribunal negou o pedido de danos morais dela por dizer que ela é bonita. Então, ela tinha que se sentir orgulhosa de ter uma foto estampada nos jornais e ficar feliz com isso e não ficar triste. Ou seja, ela só deveria ficar triste se ela fosse gorda, feia, etc. Sim, gente, começa com essa questão. Se essa decisão fosse hoje, né, com o CNJ, no dia seguinte, esse desembargador, esse juiz já estava fora da magistratura, né? Ou seja, como que fundamenta um negócio desse, né? Nesse sentido, assim, ó, é um absurdo jurídico hoje nós pensarmos desse jeito, né? E o que faz isso ficar de forma mais intensa é justamente essa ideia de querer colocar dor, tristeza, sofrimento para conceituar dano moral. Ora, é a imagem dela. A imagem é um direito da personalidade, está associado à própria dignidade da pessoa. Se ela teve uma foto exposta sem autorização dela,
numa situação dessa, uma foto nua, inclusive, se já não fosse nua, ela já teria direito aos danos morais. Agora você imagina uma foto nessas circunstâncias, né, divulgadas e ainda mais com finalidade econômica, o quanto não deveria ser os danos morais. Por sorte, ela recorreu ao STJ, ministra Nancy Andrighi reformou a decisão, dizendo aqui é possível a concretização do dano moral, independentemente da conotação média de moral, posto que a honra subjetiva tem termômetro próprio, inerente a cada indivíduo. É o decoro, é o sentimento de autoestima, de avaliação própria que possui valoração individual, não se podendo negar esta dor de acordo com sentimentos alheios, né? Então, embora aqui tivesse a ministra ainda mantida aí essa ideia, falado de dor e etc., para fundamentar, né, dizendo que isso é individual, que o ministro não poderia, o desembargador não poderia utilizar a conotação dele do que é correto ou não, né, o que é dano moral ou não, a partir das suas percepções, né? E ele teria que pensar nisso a partir realmente da violação à dignidade dessa pessoa, né? A sua autoestima e tudo mais, né? Então, a partir daí que a ministra reformou e, por bem, ela recebeu aí a condenação em danos morais. Eu não me recordo quanto que foi, né, que foi condenado, mas com certeza foi num valor bastante substancioso. Então, com isso aqui eu mostro para vocês que dano moral ou vamos conceituar como violação a direito da personalidade ou como violação à dignidade da pessoa humana. Bom, agora, com base nisso, nós vamos trazer para os casos de direito de família, que é o que nos interessa aqui nesse nosso curso. Estamos em direito de família, vamos a eles. Bom, primeiro tema, rompimento de noivado gera dano moral? Bom, o noivado, lá para o direito romano, era chamado os esponsais, né? Eram essa preparação para o casamento, que tanto o Código 16 quanto de 2002 não trouxeram aqui como uma hipótese de violação que causaria algum tipo de dano, algum tipo de responsabilidade civil. Nós não temos uma previsão do noivado, então, dizendo sobre a responsabilidade dele. Não traz essa questão, de modo que o que nós podemos dizer é que o noivado, é claro que o fim de um relacionamento, de um noivado, que tem uma expectativa, né, de que vá concretizar um casamento, mas ela é só uma expectativa, ela não gera uma obrigação. Ninguém tem obrigação de casar, ninguém tem obrigação de permanecer casado, né? Então, o que pode acontecer se houver um excesso que atinja a dignidade da outra pessoa, que atinja os direitos da personalidade, honra, nome, imagem, etc., aí sim, aquele noivado, o rompimento, que a princípio não gera danos morais, passa a gerar danos morais. É o que diz, por exemplo, o professor Rodrigo da Cunha Pereira nessa frase. Ele diz: apesar de toda a dor sofrida com o fim do noivado, ele por si só não é conduta ilícita e nem é fonte de obrigação jurídica, repita-se, a não ser que o rompimento tenha se dado de tal forma que tenha causado dano à saúde psíquica e afrontado a dignidade do outro. Aí sim, como, por exemplo, nesse julgado do TJ de São Paulo, que ele nos dá alguns exemplos do que seria um dano moral pelo rompimento do noivado. Ele diz assim: rompimento de noivado, inexistência de negócio jurídico. Não há na sociedade atual reprovação pelo rompimento do noivado ou da promessa de casamento. Se não havia dever legal de casar, o rompimento em si do relacionamento de namoro, ou mesmo da promessa de casamento, não caracteriza o dano moral, que poderia se configurar, por exemplo, no abandono injurioso no altar, famoso modus operandi de abandonar
o noivo no altar, ou abandonar a noiva no altar, pelo não comparecimento à cerimônia, ou pela divulgação difamante de intimidades, divulgar as fotos, fatos que só cabiam ali àquele casal, e o outro divulga isso, dá publicização, isso sim causa dano moral. Veja que não é o rompimento do noivado por si só, mas é a forma como esse rompimento se dá, né? Na véspera, no altar, etc., com tudo pronto, né? Tudo confirmado, os convidados, você ali com a família, recebendo pessoas que vieram de vários lugares para o seu casamento, e chega lá na véspera, e o bonito termina, né? Dizendo que não está preparado, ou que é pior, no dia do casamento não vai lá na porta da igreja para se casar. Então, é uma hipótese que justificaria o dano moral, segundo a nossa jurisprudência. Responsabilidade civil na parentalidade. A relação entre pais e filhos também pode gerar danos morais. Vamos ver alguns casos. Primeiro, abandono afetivo. Isso aqui sempre foi uma guerra, gente. Vocês mais novos não presenciaram provavelmente essa guerra dentro do STJ, mas eu acompanho isso desde a época que eu prestei concurso para magistratura, que eu estudava para magistratura, eu já acompanhava a divergência calorosa que havia em relação a esse tema do abandono afetivo, do pai que abandona o filho, abandona a mulher, larga todo mundo e some no mundo, né? Vai curtir sua vida, vai em busca da sua própria felicidade e deixa a família, os filhos para trás. Se questionava se haveria, então, um dano moral pelo abandono afetivo. Não se está discutindo se esse pai pagaria ou não a pensão, não é isso. Poderia até pagar a pensão, mas o fato dele ter abandonado, não ter criado esse filho, não ter participado da vida dele, não ter tido convivência com essa criança, estando ali para apoiar, para dar esse suporte familiar nos momentos mais difíceis da vida dela. Então, para uma turma do STJ, a quarta turma, por exemplo, vai dizer que o STJ possui firme entendimento no sentido de que o dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Portanto, para a quarta turma do STJ, não haveria que se falar em dano moral por abandono afetivo. Já a terceira turma, entendimento totalmente o contrário. Diz o STJ na terceira turma, a possibilidade de os pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato de essa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento pelos pais do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável, sempre muito capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, que tinha esse posicionamento bastante firme de que caberia, sim, danos morais por abandono afetivo. E isso sempre foi uma guerra entre a quarta e a terceira turma no STJ. Finalmente, agora, em 2025, nos parece que essa situação foi resolvida em favor, portanto, da terceira turma, de que cabe
danos morais por abandono afetivo, o ECA foi alterado. Lá no seu artigo 4º, parágrafo 2º, ele fala em assistência afetiva, dizendo que cabe aos pais garantir assistência afetiva. E no parágrafo 3º diz o que é essa assistência: orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais. Olha a presença dos pais. Solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou dificuldade. Quantos será de vocês que não teve também essa presença paterna, essa presença materna na vida? Às vezes, muitos de nós, muitos nossos amigos, de colegas, não tiveram essa presença e sempre teve uma outra pessoa que acabava ou segurando o peso das duas responsabilidades que deveriam ser divididas entre ambos os pais. Um aguenta sozinho esse peso todo. Outros buscam em tios, em avós, e alguém dá esse suporte porque os pais não foram presentes, né? Olha aí o que é ser presente, participar das escolhas profissionais, educacionais e culturais, apoiar nos momentos de intenso sofrimento ou dificuldade. Terceiro, presença física espontânea, solicitada pela criança quando possível de ser atendida, né? Isso é assistência afetiva. E vem o artigo 5º, parágrafo único do ECA, que diz que considera ilícita a conduta sujeita à reparação de dano todo tipo de ação ou omissão que ofenda os direitos da criança, inclusive os casos de abandono afetivo. Portanto, o ECA matou a situação, resolveu o problema e disse: existe abandono afetivo no ordenamento jurídico brasileiro. Agora, me parece que indiscutível. Devolução do filho adotiva, que é um grande problema, né? As pessoas, o ECA diz que a adoção é irrevogável e irretratável, ou seja, uma vez adotada uma pessoa, transitada em julgado esse processo, eu não vou poder mais mudar e decidir devolver essa criança para um acolhimento institucional. É meu filho, para todas as questões de direito, né? Então, não pode devolver uma criança depois de adotada. Vocês viram um caso recente agora, né, de um menino que 18 anos foi adotado pequeno e agora, aos 18, foi devolvido, né? Olha, uma situação assim bem absurda e bem desproporcional, tanto tempo depois, né? E o ECA veda isso aí, e o que geraria, inclusive, dano moral. Em alguns casos, o Ministério Público, quando o negócio é bem grave, é marcante, assim, a quantidade de tempo que transcorre, o Ministério Público já chegou a ajuizar a chamada ação civil pública por danos morais coletivos, para dizer, olha, esse pai, quando adotou uma criança, acabou tirando da fila, passando na frente, tirando dessa criança uma oportunidade de ser adotada por outro casal, e passados muitos anos decide devolver essa criança. Então ela prejudica não só essa criança, mas a toda a coletividade. E temos casos aí de condenações por danos morais coletivos. Eu analiso em pelo menos 2 obras, uma está na nossa biblioteca, outra está no mercado, o da adoção, né? Aqui em azul é minha tese de doutorado, nós temos a biblioteca da UEMS, e eu tenho outras publicações também falando sobre essa questão da devolução, da desistência na adoção. É uma matéria bastante instigante e que pode gerar dano moral. A sonegação da paternidade, né? Aqui o grande desembargador Jones Figueiredo Alves, lá do Nordeste, TJ de Pernambuco, o desembargador Jones, que é um grande estudioso de direito de família, ele fala aqui que mais de aproximadamente 30% ao ano de pessoas, de crianças, têm sonegado ali, aqueles pais, têm sonegado a informação de seus filhos. Aproximadamente 30% dos pais não sabem que um filho é seu, a mãe esconde, às vezes, nesse percentual que ele diz,
esconde a origem dessa paternidade e assume esse filho sozinha, sem comunicar ao pai, sem dizer que está grávida, né, se mudando e não querendo, impedindo essa convivência aí entre pais e filhos. Então, um pai, numa situação dessa, que venha descobrir que foi enganado, que foi omitida, foi sonegada a paternidade em relação ao seu filho, poderia ajuizar uma ação de danos morais contra essa mãe, pedindo, então, uma condenação. Aqui o Jones cria uma situação também de abuso de direito que poderia gerar danos morais, né? Veja que nós temos o artigo 187 do Código Civil, que é o Instituto do Abuso de Direito, ou seja, aquele que, ao exercer um direito aparentemente lícito, mas no seu exercício, se ele excede e desborda ali daquela finalidade social, ele poderia responder, então, por abuso de direito. Então, uma pessoa que aparentemente o exercício é lícito, mas ele faz para prejudicar outrem. E aí, o 927, parágrafo único, autoriza que se faça a condenação por ato ilícito por violação ao abuso de direito previsto no 187. Então, somando o 187 do Código Civil, mais o 927, parágrafo único, eu tenho, portanto, a indenização por abuso de direito. E o desembargador Jones traz esse caso em que o sujeito, né, ele decidiu na Alemanha, ele mandou sepultar a sua esposa dentro do seu castelo, e porque ele não tinha uma boa relação com o filho, e ele impediu, então, o filho de ir até a sepultura de sua mãe, de prestar as homenagens, de visitar, né, para punir esse filho. Então, olha aí uma situação de abuso de direito. E o judiciário consentiu, né, de que ele tivesse ali o acesso a essa sepultura, né? O tribunal garantiu ao filho enlutado o direito de acesso, coibindo a exorbitância do uso do direito de propriedade pelo pai. Um caso interessante de abuso de direito em direito de família. Alienação parental, gente, aqui é um caso muito grave que afeta as nossas crianças, né? Crianças que crescem nessa violência entre pais e mães, um querendo atingir o outro ex-cônjuge ou ex-companheiro, usando o filho como um instrumento, né? Uma criança que deveria ser um fim em si mesma, por ter indignidade, acaba se tornando um instrumento de uma guerra entre pais e filhos. Então, uma vez comprovada que houve esse caso de alienação parental, é caso de danos morais também, conforme têm assegurado os tribunais. E a responsabilidade civil na conjugalidade. Agora nós vamos falar no casamento, na união estável. Cabe ou não cabe danos morais nesse tipo de relação? E é claro que nós temos também uma calorosa divergência, né? Vamos a alguns deveres. Diz o Código Civil, nós já estudamos isso, os deveres do casamento: fidelidade, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuas, são alguns dos deveres que nós temos do casamento. Já na união estável, lá no 1724, temos que as relações parentais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Portanto, são os deveres do casamento e da união estável. A questão é, se houver violação a esses deveres, haveria direito à indenização por danos morais? Né? Veja aqui, podem caracterizar outras situações que, além daquelas, nós poderíamos também trazer para o debate se configurariam ou não danos morais. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de alguns dos seguintes motivos:
adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante 1 ano contínuo, condenação por crime infamante, pensam aí nos estupros, né? Nos homicídios e tantos outros crimes violentos e infamantes, conduta desonrosa. E aí o parágrafo único diz que o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade de vida em comum. Só aqui nos dispositivos legais, nós temos diversas condutas que poderíamos perguntar. E aí, adultério, cabe dano moral? Tentativa de morte de um cônjuge contra o outro, cabe? Injúria grave, cabe? Abandono do lar, etc. São as questões. E isso dá uma bela de uma divergência na doutrina, né? A professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Direito de Família, ela que tem uma visão mais conservadora dessa matéria do direito de família, em oposição ao IBDFAM, ela é professora e presidente da ABDFAS, essa Associação Brasileira de Direito de Família, enquanto que o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, é outro instituto, os dois têm pensamentos bem antagônicos. Ela, por exemplo, entende que cabe, sim, danos morais em direito de família, sobretudo na questão da infidelidade. Ela diz que nós temos, sim, um dever jurídico, né, de agir. Nós temos o Código Civil, como vimos, mencionando ali que o adultério é uma forma de insuportabilidade da vida em comum, de modo que ela sustenta isso e diz, olha, mesmo que o adultério não seja mais crime desde 2005, isso não eliminou sua ilicitude civil, e ela vê como uma forma que caberia, então, os danos morais. Já de um lado mais do IBDFAM, Maria Berenice Dias, por exemplo, aqui, vai dizer o contrário, vai dizer que a infidelidade não gera o pagamento de indenização. E ela pergunta, até porque seria o valor tarifado por relação sexual extraconjugal ou por amante? Bem debochada, do jeito que a Maria Berenice gosta, né? A reincidência daria ensejo a valor majorado, ou seja, se tivesse mais de uma relação, aumentaria mais a indenização, e ela vai falar que praticamente a jurisprudência, de forma uniforme, rejeita a possibilidade indenizatória do dano moral, né? Então, ela é bastante contrária a isso, como a maioria dos membros do IBDFAM. A DEFAS, da Regina Beatriz, portanto, mas uma visão um pouco mais conservadora, vai dizer que sim, que cabe danos morais, e o tema é bastante polêmico, né? Geralmente a jurisprudência ela tende realmente a dizer que não cabe danos morais por infidelidade, exceto se sobrevier algum fato muito relevante, como, por exemplo, uma transmissão de uma doença, né, decorrente dessa infidelidade, por exemplo, que geraria um dano moral por violação, portanto, a integridade física do cônjuge, do companheiro, né? Mas, no geral, não. Olha aqui, o julgado TJ de São Paulo diz: a infidelidade conjugal, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização, sendo necessária a demonstração de circunstâncias adicionais que causem comprovada e excepcional ofensa à honra ou à intimidade, como uma exposição vexatória ou humilhação pública. Então, se expusesse esse adultério, essa infidelidade, né, saíssem juntos e tudo mais, e aquela cidade ali, aquelas pessoas ficassem sabendo desse fato de forma pública, né, aí sim poderíamos pensar na indenização, mas, do contrário, a infidelidade por si só não gera danos morais, né? Aqui, STJ do Paraná, num julgado curioso, colocou aqui no trecho dela
A comprovação pela autora de que a infidelidade do seu ex-companheiro a colocou em situação vexatória, abalando a sua moral e honra. Apelante que não se preocupou com a descrição do seu relacionamento extraconjugal, colaborando com os comentários da população local, o que, consequentemente, fez com que a apelada se sentisse menosprezada e humilhada. Cidade pequena do interior, fatos ocorridos que se tornaram de conhecimento de muitas pessoas, fato que ultrapassou o que se denomina os limites da razoabilidade da infidelidade conjugal. Ou seja, me surpreendeu enquanto isso que se denomina, né, os limites da razoabilidade da infidelidade conjugal, como se fosse isso realmente uma doutrina, né, dos limites do que pode e o que não pode na infidelidade, né? Não me parece que chegamos nesse nível a ponto de termos realmente uma doutrina para dizer quais são esses limites ou não. Mas a regra, buscando tentar estabelecer certo limite, seria isso. Enquanto ficar essa infidelidade no âmbito privado, no âmbito reservado, que o sujeito que está traindo não der publicidade, não haveria danos morais. A partir do momento que desse publicidade, outras pessoas ficassem traindo, etc., aí causaria, então, um dano moral a essa pessoa. E, por fim, trazemos aqui o Instituto do Terceiro Cúmplice, né? Terceiro cúmplice, num aspecto civilista, é aquela pessoa que interfere numa relação alheia, causando um determinado prejuízo. Então, nós também chamamos de teoria da tutela externa do crédito, ou doutrina ou teoria do terceiro cúmplice, né? Significa que um terceiro que não participa de uma relação jurídica, ele tem que se abster para não causar prejuízo àqueles que estão num negócio jurídico, que estão numa relação, né? Então, o STJ admite a teoria do terceiro cúmplice no âmbito civil em geral, no âmbito obrigacional. E o interessante, vamos ver como é que funciona aqui, na parte do direito de família, como ele pensa. Vamos ver como pensa inicialmente no direito civil em geral. O tradicional princípio da relatividade dos efeitos do contrato, res inter alios acta, que figurou por séculos como um dos primados clássicos do direito da obrigação, merece hoje ser mitigado por meio da admissão de que os negócios entre as partes eventualmente podem interferir na esfera jurídica de terceiros, de modo positivo ou negativo. Bem assim, tem aptidão para dilatar sua eficácia e atingir pessoas alheias à relação interpartes. As mitigações ocorrem por meio de figuras, como a doutrina do terceiro cúmplice e a proteção do terceiro em face de contratos que lhes são prejudiciais, ou mediante a tutela externa do crédito. Em todos os casos, sobressaem a boa-fé objetiva e a função social do contrato. De modo que, se eu tenho um contrato entre as partes, eu teria uma proibição para que o terceiro interviesse nessas relações e causasse um determinado prejuízo. Há uma proibição para que isso aconteça. E se ele promove uma intervenção e causa um prejuízo aos contratantes, eu vou ter um dano moral. Pensem, por exemplo, na seguinte situação: eu tenho um contrato entre A e B e um terceiro, um C, vai lá nessa relação jurídica entre A e B e começa. Escuta, quanto que você quer, você tem o dever de cumprir tal coisa, de cobrir suponhamos, uma empresa de publicidade que cubra um artista. E aí eu sou um outro artista, e esse artista é meu concorrente, eu sou o C, eu vou lá nessa empresa e falo: escuta, enquanto que você quer receber de dinheiro para prejudicar esse artista desse seu contrato, eu pago o dobro do que ele está pagando. Vai lá, solta matérias para prejudicar, tenta fazer isso por baixo dos panos, ninguém vai ficar sabendo que foi você, dá um jeito de divulgar menos, em horário menos interessante, vamos tentar prejudicá-lo.
Se isso acontecer, gente, isso foi descoberto, com certeza essa empresa de publicidade vai ser condenada a pagar todos os danos que eventualmente causar a esse artista. É, e também esse C vai também ser condenado por isso. Não só a empresa de publicidade, esse C, o externo, que vem para dentro de um contrato e passa ali a provocar, a causar dano a essa relação originária, ele vai poder sofrer danos morais, vai responder pelos danos morais, danos materiais, ou seja, todos os danos que ele participou. É o chamado terceiro cúmplice, e ele vai responder por isso. Agora, e no direito de família, se tem aceitado essa possibilidade do terceiro cúmplice, ou seja, esse amante que entra na relação para prejudicar essa relação originária, para prejudicar não, para se envolver com um dos membros dessa relação, ele sofreria, ele poderia ser condenado por danos morais ou não? O STJ já enfrentou essa matéria e diz: o dever de fidelidade recíproca dos cônjuges é atributo básico do casamento e não se estende ao cúmplice de traição, a quem não pode ser imputado o fracasso da sociedade conjugal por falta de previsão legal. E eu trago aqui que é interessante refletir, é porque essa teoria do terceiro cúmplice, ela é aplicada lá no direito civil tranquilamente no direito das obrigações, mas quando vem para o direito de família, ele entende que não se aplica aqui, porque esse terceiro cúmplice não tem nada a ver, então, com essa relação, e acaba não aplicando esse instituto. Bastante interessante isso aqui, e com base nisso, meus caros, eu fecho, portanto, esse nosso conteúdo de direito de família. Qualquer dúvida, pode mandar perguntas para o meu e-mail institucional, fernando.freitas@uems.br. Estou ali disponível para sanar as dúvidas de vocês. Fechamos, portanto, a matéria de responsabilidade civil em direito de família. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.